Todos sabemos que, da mesma forma que nascemos, uma das certezas da vida é o seu término. A realidade da finitude humana coloca em questão o sentido da própria vida. Falar sobre a morte e entender que é um processo natural que todos vão passar, ajuda a amenizar o sofrimento na hora da perda. O historiador André Pinheiro e a psicóloga Giovanna Delvan falam um pouco sobre como diferentes culturas e religiões lidam com a morte e por que ela não deve ser vista como um tabu. Sofrer todos sofrem. Mesmo aquelas doutrinas que tendem a ser mais consoladoras, né, que acreditam numa sobrevivência da alma após a morte, mesmo essas doutrinas elas não abdicam do sofrimento, porque por mais que você saiba no seu íntimo ou acredite que aquela pessoa não morreu de fato, que o seu espírito está sobrevivendo em algum lugar, você tem um elemento que é a saudade, né? As religiões, inclusive, elas existem porque existe a morte, né? O homem, né, ele foi ter noção de espiritualidade, de divindade, de transcendência, quando percebeu a existência da morte. Desde o momento em que a gente nasce, a gente começa a morrer. E as pessoas não têm essa clareza. Você, quando você deixa de ser bebê e passa a ser uma criança, o seu corpo de bebê morreu. Quando você de criança passa para a adolescência, o seu corpo de criança morreu. E assim por diante, né? Então, a morte ela é um fenômeno natural. A dificuldade maior é encará-lo como tal. Parece que a maior dificuldade da gente é aceitar. Será que é aceitar? Eu questiono isso às vezes. Será que é aceitar a morte do outro? Ou é aceitar que eu terei que viver sem o outro? Então, eu estou olhando para mim ou estou olhando para o outro? A morte ela não precisa ser vista como algo sombrio, como algo triste. É vista dessa forma dependendo da cultura, dependendo do que você aprendeu. E falando mais de sociedade ocidental, que é aquela em que nós estamos inseridos, né, a gente tem duas grandes vertentes, né, que são a ressurreição, defendida pelos cristãos mais tradicionais, aí, e numa outra vertente nós temos aí a reencarnação, que é uma crença que ela tem aumentado sua repercussão dos anos 90 para cá, né, que ela é defendida predominantemente pelas religiões mediúnicas, né? Aí, religiões mediúnicas a gente inclui aí o espiritismo, né? E os cultos afro-brasileiros, Umbanda, Candomblé e os cultos correlatos aí. Essa ideia de que a morte ela é necessária para que o mundo, as pessoas, os seres vivos possam se renovar, ela poderia ser colocada nas escolas, ela poderia ser vista em vários contextos. Não precisa necessariamente a morte do outro, né, do ser humano, e aí o velório. Então, existe uma questão cultural e ela tem que ser, de alguma forma, encarada. Mas é possível e até é necessário que se trabalhe com o tema morte como fazendo parte da vida. E aí eu creio que ele deixará de ser tão tabu. Falar sobre a morte é dar mais valor à vida. Eu creio nisso.